sou da Thalia Sarotti, o Tato do Amor, e esse é mais um vídeo da minha série de vídeos onde eu explico os aspectos de cada amarração amorosa com detalhes. Nesse episódio eu vou falar sobre a amarração com Univumbi. Se você não sabe o que é Univumbi, eu vou ter que explicar primeiramente o que é um. Univumbi é um espírito de uma pessoa que morreu, ou seja, um espírito de um Egum, no qual ele foi levado para dentro de um templo, onde ele foi preparado com as ferramentas para que ele execute uma certa função, no qual ele se tornou um especialista. Então pensa comigo, é como se ele fosse, por exemplo, um lenhador e em vez de ele cortar as árvores com machado, ele corta agora todas as árvores com uma motosserra. Ou seja, o trabalho dele é muito mais elaborado, porque ele tem todas as ferramentas necessárias para executar cada uma das funções. Você lembra do que eu falei lá no vídeo dos Eguns? Se você não lembra as instruções de cada um dos trabalhos, você não lembra também o que eu falei no vídeo dos Eguns, vai estar no card aqui esses dois vídeos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Univumbi, ele é um espírito também que vai ver o que você deseja na pessoa, o que você quer, e ele vai utilizar também todo tipo de tática. Porém, esse espírito ele é um especialista na compreensão dos sentimentos humanos, do que cada um está pensando. Ele sabe exatamente o que fazer em cada caso e como agir. Então, diferente do Egum, que ele não tem uma especialidade nesse tipo de caso, o Univumbi ele tem e ele só atende esse tipo de caso. Então, cada Univumbi atende só um tipo de caso. Um é só para amarração, o outro só para prosperidade e assim por diante. Se você fez uma amarração com o Univumbi, é bem possível que você tenha feito somente com um de amarração, porque eles não têm mais de uma função. Isso faz com que os espíritos dominem tantos aspectos relacionados ao caminho das pessoas, incluindo os pensamentos, aonde essas pessoas vão. E detalhe, ele sussurre também no ouvido da pessoa o seu nome, faça você lembrar da pessoa toda hora. Então, no caso, a vítima ela fica sendo torturada, porque ela fica lembrando da outra toda hora. Ela fica comparando e medindo para ver se aquela relação em que ela está era realmente tão boa quanto a outra que ela estava. Então, se a pessoa já está com outra, ela vai achar que você sempre vai ser melhor do que a que ela está. E ela vai ficar pensando em voltar para você até chegar no momento em que ela vai retornar. Então a amarração com Univumbi, assim como a amarração com Egum, por ambos serem uns Eguns, só que em aspectos diferentes, elas não necessitam amarração com separação ou afastamento. Porque esse tipo de amarração, ele cai para a pessoa fazer com Univumbi. Qual é a grande diferença do Univumbi de amarração para o Egum? Primeiro, é bem provável que essa pessoa que recebeu a amarração com Univumbi, ela tenha mais abertura somente para um espírito próximo ali de um Exu, de um ancestral. Essa pessoa geralmente ela tem um ancestral com ela. Não pode ser então um Egum comum, porque o Egum comum ele seria contornado por esse espírito que protege essa outra pessoa. Então tem que ser utilizado o Univumbi. Então nesses casos a pessoa tem Egum na volta, sim, mas é Egum ancestral. Em alguns casos pode ser Exus, sim, tem Exus que por eles não terem feituras, dependendo da tradição que eles vão, eles são considerados Eguns. Principalmente você vai ver a Umbanda 30, 40 anos atrás, os Exus bebiam no chão, porque eles não tinham nenhuma evolução, entende? Eles bebiam no chão e faziam todo aquele tipo de coisa que a gente já está acostumado a ouvir, justamente pela egrégora que eles estavam. Então, geralmente quando a pessoa tem um ancestral perto ou algum espírito que se assemelha muito à energia de Egum, então cai para ser feito com Univumbi, quando a pessoa tem um ancestral perto ou algum espírito ali assemelhado. Como esse trabalho é feito? Esse trabalho geralmente ele tem uma preparação ali que leva também algumas horas, um pouco mais do que a de um Egum vagante, mas eu sou sincero, esse espírito ele é um pouco mais rápido a preparação, porque esse espírito não precisa ir lá na natureza ter o contato com ele, ele já está ali, então a preparação dele é mais rápida justamente pela distância em que ele se encontra. A grande diferença desse espírito pros demais é que ele é um especialista na amarração, ele é um especialista em pessoas. No fator humano, ele é o especialista, ele sabe quando a pessoa tem que sofrer o desespero, quando a pessoa tem que vir atrás, qual é o melhor caminho possível. Ele é o especialista nisso. Ele está aqui entre nós, ele já deve ter atendido. Se você está fazendo um trabalho com um religioso, por exemplo, atende milhares de casos todos os anos, como por exemplo eu, aquele Univumbi já passou por vários tipos de casos. Ele sabe exatamente o que fazer em cada caso e em cada situação. As instruções são passadas nesse tipo de Univumbi. É muito simples. O que você não pode fazer nesse tipo de Univumbi vale também as instruções de Egum, que é no caso você não mandar a pessoa que está sendo vítima de um trabalho de Egum tomar um banho para tirar Egum, você fazer limpezas na pessoa e esse tipo de coisa. Isso pode atrapalhar. Tem pessoas que me perguntam se terapias integrativas, são essas terapias como mesa radiônica e entre outras coisas podem atrapalhar. Eu sou sincero, todo tipo de energia pode atrapalhar, mesmo que minimamente.
pessoalmente. Então sim, pode interferir de alguma forma. Agora o trabalho sempre vai contornar essas situações. Algumas ações que o Nivumbi justamente pode fazer a outra pessoa tomar é a pessoa estar ali, sentir desespero em ir atrás da outra, fazer com que a pessoa se humilhe para você. Afinal, você pode pedir também para que esse espírito faça uma amarração só por vingança. Então geralmente amarrações mais por vingança, o que mais se adequa ali é o Nivumbi. O Nivumbi não está ali para julgar se teu caso é bom, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim. Ele não está ali para isso, ele está ali justamente para trabalhar. Ele ganha trabalhando. Então, consequentemente, esse espírito puro, ele já tem uma familiaridade ali com o sacerdote. Em até 9 dias tem que demonstrar o efeito desse tipo de amarração. Até 9 dias. Porque como o sacerdote já pediu muitas coisas para aquele egum, já tem uma conexão muito grande com aquele egum, em até 9 dias tem que cair o efeito desse trabalho nos búzios. Então, esse é um caso bem específico, em até 9 dias. Passou de 9 dias, o Nivumbi recusou por causa de alguma coisa. E algumas coisas podem fazer o Nivumbi recusar, e aquela pessoa, justamente nesses dias aí, nesse dia em que ela fez, ter procurado ajuda, ou aquela pessoa ela ter algum tipo de proteção, mas também é um pouco despreparo do sacerdote ele não captar que a pessoa tem alguma proteção ou tem alguma coisa nos búzios. Então, geralmente é captado ali. Caso o espírito recuse em 9 dias, geralmente é por causa de um erro do sacerdote ou por causa que a pessoa que fez a amarração está fracionando ela, não está seguindo as instruções. E as instruções elas se baseiam entre vários tipos de práticas. Só que detalhe como esse tipo de egum está dentro de um terreiro de quimbanda, está mais sujeito justamente à egrégora da quimbanda. Então tem pessoas que me perguntam se o Nivumbi ele pode ser manipulado por outros Exus. Então eu posso mandar meu Exu manipular ele? Não, ele atende somente aquela egrégora. Não tem como ele ser comprado. Agora com eguns há a situação que se a pessoa for da religião, ela pode tentar comprar o egum, porque esses espíritos nunca vão ser 100% confiáveis. Agora o Nivumbi há um pacto entre o sacerdote e o Nivumbi, então ele jamais vai quebrar esse pacto. Esse pacto faz o espírito ser fiel. Ele obriga o espírito a cumprir a função. Não necessita também fazer um trabalho de separação ou afastamento nesses casos, a menos que seja um afastamento de uma pessoa próxima da outra. Exemplo, tem um amigo que realmente está atrapalhando o nosso caso e tal. Aí realmente tem que fazer um afastamento à parte, ou falar e passar as explicações para o Nivumbi para que ele cumpra a função. Caso realmente seja necessário e seja impossível tirar essa pessoa da volta, exemplo, seja um amigo muito próximo, muito amigo mesmo, tipo irmão, ou um irmão mesmo da pessoa, aí tem que fazer um trabalho para que essa pessoa não escute mais esse amigo, que ela justamente não receba mais influências dele e assim por diante. Os Nivumbis, eles estão e podem entrar em todos os locais, assim como os eguns. Eles podem utilizar de todos os fatores, até mesmo deixar a pessoa triste, deixar a pessoa feliz. A grande diferença do Nivumbi para o egum é que o Nivumbi, ele é uma amplificação do egum. Ele é um espírito especialista naquele caso. Eu sou o Tatelio de Assarote, o Tato do Amor. Se inscreve no canal, deixa o like e assista o resto da minha série de vídeos falando sobre os aspectos da amarração.